Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BRM News, a sua curadoria diária sobre economia, investimentos e o que move os mercados regionais brasileiros. E hoje eu estou aqui com o Renan. Olá pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o avanço da infraestrutura portuária no Espírito Santo, a movimentação pela descarbonização industrial, mais um capítulo da guerra tarifária entre Estados Unidos e China e o cenário de juros e inflação aqui no Brasil. Tá bastante recheado, João, então vamos para as notícias. E vamos começar falando sobre uma notícia importante aqui no estado. A VPorts, que administra o complexo portuário de Vitória, agora pode receber navios de até 83 mil toneladas. Isso representa um aumento bem significativo, na ordem de 16% da capacidade operacional do porto aqui, de Vitória. Esse é um salto bastante relevante. Até então, o limite era de 70 mil toneladas. Contudo, com essa ampliação, o custo por tonelada transportada será barateado, o que aumenta a competitividade logística do estado. Mas o número que merece um destaque aqui foi o crescimento bem acima da média nacional. A média nacional está na ordem de 2% e aqui no estado a gente teve um crescimento muito superior na ordem de 15%. Agora, a projeção é de 9 milhões de toneladas para esse ano de 2025. Isso mostra que o Espírito Santo está ganhando cada vez mais relevância na infraestrutura portuária. E vale lembrar que esse crescimento tem efeito direto na balança comercial capixaba. Com maior capacidade, o estado se posiciona como alternativa a outros portos, como é o caso do Porto de Santos, principalmente em cargas como grãos, minério de ferro e produtos siderúrgicos. Mas, do outro lado da moeda, a gente ainda tem gargalos sérios ligados à logística. Só em março, para a gente poder ter um exemplo, o Espírito Santo deixou de embarcar quase 8 mil sacas de café por problemas operacionais dos portos. E isso gerou um prejuízo relevante aqui para o estado, na ordem de 18 milhões de reais só nesse mês. Dos dados do Conselho de Exportação do Café do Brasil, que passaram a monitorar de forma mais latente esses números, desde junho de 2024 até agora, as empresas associadas já reportam um prejuízo acumulado na ordem de 66 milhões de reais, com custos logísticos adicionais. E a gente sabe que isso afeta diretamente o produtor rural, o exportador na ponta, que está ouvindo a gente agora. O café capixaba, que tem tradição e qualidade reconhecida no exterior, acaba perdendo competitividade em mercados-chave como Europa e os Estados Unidos, onde o prazo de entrega e a logística é fundamental. E esse é um ponto de muita importância. A cadeia do agronegócio, de forma geral, precisa de uma previsibilidade. Isso passa por melhorias constantes, não só nos portos, mas também nos acessos ferroviários, rodoviários e principalmente na integração com os principais canais logísticos. Agora, trocando um pouco de pauta, vamos falar um pouquinho sobre a sustentabilidade aqui no estado. O Espírito Santo quer ser referência em captura e armazenamento de carbono. Isso com o apoio da Petrobras, Findes e outros grandes players como a ArcelorMittal. A meta é capturar 12 milhões de toneladas de CO2 por ano. E olha que legal, João, para a gente poder ter uma ideia, hoje o mundo captura apenas 50 milhões. Esse é um projeto bem ambicioso, mas tem um enorme potencial também. Se de fato avançar, o Estado ele pode atrair investimentos bilionários, inclusive internacionais, já que é do interesse de fundos e empresas, eles estão dispostos a pagar por créditos de carbono de alta confiabilidade. E isso pode ajudar a indústria capixaba a se adequar às exigências ambientais da União Europeia, que começa a aplicar o CBAM, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. Em outras palavras, para quem nos escuta aqui, é uma política que taxa produtos com pegada de carbono elevada com o intuito de desincentivar o consumo. E mais, João, isso pode ajudar a indústria capixaba a se adequar às exigências ambientais da União Europeia, que começa a aplicar o CBAM, que é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. Em outras palavras, essa é uma política que visa taxar produtos com uma pegada de carbono elevada, com o intuito de desincentivar o consumo. E a nível nacional, João, a transição energética é uma pauta muito importante. O projeto de lei que reduz o ICMS de 12% para 1,8% sobre biogás e biometano também vai nessa linha. Exato. É mais uma estratégia de diversificação da matriz energética. A AES Gás quer, por exemplo, 4 usinas de biometano integradas à sua rede até 2030, dando um passo para a energia mais sustentável. E isso ajuda a reduzir a dependência do gás natural e ainda lidar com resíduos sólidos de maneira inteligente.
Isso cria uma nova frente de negócios para o setor agrícola e pecuário, que pode monetizar resíduos orgânicos antes descartados. É uma economia circular na prática com efeito de renda para a população. E agora, mais um capítulo sobre a guerra comercial. Depois de dias turbulentos, Estados Unidos e China voltaram a falar em negociação. Donald Trump, presidente americano, até acenou com redução de tarifas sobre produtos chineses. Mas o impacto na credibilidade americana, de certa forma, já ocorreu. Sobretudo num ataque que a gente viu na semana passada do presidente americano Trump para o Banco Central norte-americano, sobretudo na figura do Powell. Isso gera instabilidade, isso gera volatilidade nos mercados. Um efeito disso, que a gente já começa a observar, é que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, reduziu a perspectiva de crescimento dos países e alertou que ninguém pode sair ganhando numa guerra comercial que causa tanta instabilidade e turbulência ao comércio global. O México, por exemplo, deve ser um país que deve ter um impacto muito relevante por causa da proximidade e das relações comerciais com os Estados Unidos, pode até entrar em recessão. Exatamente, né? Uma guerra tarifária entre as duas maiores economias do mundo tem um impacto direto na cadeia global, afetando aí todos os países. A gente tem, por exemplo, reflexo nos preços de commodity, volatilidade, né, nas bolsas ao redor do mundo inteiro e deslocamentos de cadeias de produção global. Vários países, por exemplo, João, estão repensando acordos e rotas comerciais pré-estabelecidas e que funcionam há bastante tempo. E aqui no Brasil não é diferente. A indústria, de maneira geral, está observando bem de perto o desenrolar dessa guerra comercial. A ArcelorMittal, por exemplo, defende a retomada de um acordo de cotas com os Estados Unidos para ajudar a manter o fluxo de exportações. E o governo capixaba também segue atento para entender os impactos nos setores aqui da nossa economia. Afinal, se subir o custo dos insumos importados na China, as indústrias daqui do Espírito Santo devem sofrer o impacto. E, por falar em economia brasileira, o Banco Central pode elevar a Selic para até 15,25% nas próximas reuniões do Copom, segundo o Santander, João. Isso vai depender não só do nosso cenário interno aqui de inflação, mas sobretudo do cenário externo e principalmente dos novos capítulos da guerra tarifária, que pode trazer um aumento até mais suave, uma Selic terminal menor para ao longo desse ciclo. Mas o recado do Banco Central ele é claro e já está na mesa. O Banco Central quer garantir a convergência da inflação para a meta, mesmo com a pressão fiscal se deteriorando. Para a gente falar de pressão fiscal, para a gente poder ter uma ideia melhor sobre isso, o FMI projeta que a dívida pública brasileira deve subir para 92% do PIB este ano e pode bater quase 100% até 29% se nada for feito. E esse cenário limita diretamente a capacidade do governo não só de investir, mas de certa forma também estimular a economia de maneira geral. Além ainda de aumentar de forma muito considerável o risco do país, o que de forma prática vai aumentar e vai encarecer as taxas de créditos fornecidas no mercado para as empresas, sobretudo no setor privado. E esse cenário de juros altos vai impactar o nosso ritmo de crescimento, que pode desacelerar frente aos anos anteriores. A perspectiva para esse ano é de um crescimento menor do que nos últimos anos e deve atingir um patamar de 1,8%, que inclusive está abaixo da média de crescimento projetada para os demais países da América Latina, que gira em torno de 2%. E essa revisão para baixo do crescimento do Brasil está ligada principalmente ao menor investimento, como a gente falou aqui, da iniciativa privada, mas também do setor público, né, já que a dívida pública tende a aumentar se nada for corrigido no âmbito da política fiscal, uma dívida elevada, como a gente também mencionou, e a volatilidade externa, já que a gente é uma economia muito impactada pelo mercado externo como um todo. Para a gente ter uma ideia dos impactos disso, commodities como milho e soja, elas até podem aumentar as exportações, mas preços internacionais podem afetar o preço para baixo, né? E aí diminuindo, né, no ponto de vista de balança comercial aqui para o Brasil. E além disso, alguns países aqui da América Latina também merecem uma atenção pelo quadro de instabilidade política um pouco mais latente. Trazendo como exemplo que a Argentina e a Venezuela são países que contribuem para um desempenho um pouco mais fraco da região de maneira geral e que precisam de algumas reformas estruturais de forma mais urgente. América Latina sendo América Latina, né, João? Mas, por outro lado, a gente sabe que isso também traz oportunidade de investimento para a gente, principalmente em alguns setores de economia real, que estão mais descorrelacionados ao cenário macro, né? A gente fala aqui tanto dos mercados regionais, muito por isso também. Certamente. Agora, mudando um pouco de pauta, trazendo aqui uma última notícia sobre o âmbito político.
Deputados querem derrubar a portaria que restringe o trabalho no comércio em feriados. A regra exige uma negociação de convenção coletiva. Os setores eles querem mais liberdade, alegando que impacto na produtividade e na economia devem prejudicar principalmente quem está, trabalhando na ponta. A gente sabe que essa discussão ela é polêmica e promete render, principalmente porque a gente tem eleição presidencial no próximo ano e esse é um tema muito sensível que impacta a popularidade dos governantes. E com essa notícia a gente encerra mais um episódio do BRM Cast, a nossa curadoria diária aqui sobre os mercados regionais. Fica o recado aqui para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, no Instagram. A gente tem aí conteúdo saindo diariamente. Essa semana também conteúdos extras ligados ao BRM São Paulo. Então fica o convite aí para você seguir a gente. Então é isso, João. Obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.